poder da intercessão? Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: você tem noção do alcance da sua oração? O que ela respondeu? A mesma coisa que você, né? Pergunte nova intercessão. Hoje nós vamos descobrir, amém? Eu queria que a mídia projetasse aí o slide que eu passei para eles. Eu quero trazer para vocês 3 verdades. Já está no slide, né? Já é o meu slide já? É não? Beleza. É a mesma arte, né? Por isso que eu me confundi. Eu quero... Pronto. É? Agora é, Felipe? Beleza. Eu quero falar da intercessão e o resultado da intercessão. Então, pode passar o primeiro slide. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que a gente vai falar aqui? Deixa eu ver, vamos lá. Então, o significado da intercessão é o ato de pedir, suplicar ou agir em favor de alguém. Aqui ao lado eu coloquei uma foto que eu peguei lá no Facebook. Ainda existe. Cadê a Marília? É mesmo, Marília? Já estava aí na fundação. E no princípio era o verbo. E Deus fez a Marília. E aqui, gente, foi o dia que eu aceitei Jesus. A primeira célula que eu participei. E foi o dia que eu aceitei Jesus. E esse dia foi um dia muito interessante. Porque a palavra da célula era sobre medo e insegurança. E mataram um cara com vários tiros na esquina da célula. Eu não me lembro quantos tiros, mas foram muito. E eu aceitei Jesus. Não nessa condição aí, mas foi na primeira vez que eu aceitei Jesus. E eu estou trazendo aqui para vocês um pouco, porque algumas pessoas que estão nessa foto estavam orando por mim. Acho que a pessoa lá atrás, está lá no fundo, era o dono da casa, que era o Luan. É quem estava intercedendo pela minha vida nessa época. A Gleice aí e a Lavínia, que não está nessa foto. Acho que no próximo. Pode passar para a próxima. Eu falei sobre o significado, eu quero falar sobre o poder da oração. O poder da oração. Quem intercede tem a capacidade de gerar intervenções. Onde o médico não pode, onde o homem não pode, onde as circunstâncias dizem que não. Amém? Quando eu participei dessa célula, eu comecei a frequentar as células, que o nome daquela célula chamava Metanoia. Eu comecei a frequentar as células, eu não sabia, mas algumas pessoas estavam intercedendo pela minha vida, estavam orando por mim. Uma delas era o meu primeiro líder, a outra pessoa era a Lavínia. Cadê a Lavínia? A Lavínia está aqui? Cadê? Ó? Fica em pé aí, Lavínia, para o povo ver você. Aí, ó. A Lavínia, que estuda comigo desde que eu sou criança, e a Gleice, que está ali, mais ou menos ali. E aqui foi o pessoal que fez revisão comigo. Aqui embaixo, está sentado. E do pessoal que fez revisão comigo, só está o Galvão, sei que não parece, mas esse daqui é o Malta Importes. Esse é o Malta Importes. Cadê? Está ele? Cadê? Está aqui? Está aqui? Está não, né? Então também ele não está aqui. Não. Ele está na igreja. Está ali, está se escondendo, né? Rapaz. E aí, nesse evento aí, revisão de vidas, Deus marcou a minha vida. Teve poder de me convencer, pelo poder do Espírito Santo, de me levar para um ambiente abençoado, onde que eu pude sentir, ouvir e falar com Deus pela primeira vez. E foi marcante. Esse dia marcou a minha vida. Amém? E eu quero falar sobre o terceiro, que é o resultado. Pode passar. O resultado da oração. O resultado da intercessão é o favor de Deus sendo liberado do alto sobre cada pessoa e sobre cada situação. Aí foi quando eu fiz o meu batismo nas águas. Quem está ao meu lado aí, do lado direito, é o Júnior, foi o meu segundo líder. E ao lado esquerdo é o Igor. Ele está aqui, cadê ele? O Igor Everton. Cadê? Está lá. Cadê o Igor?
Está na diaconia. Amém. O Igor, para quem não sabe, ele foi o meu primeiro líder de célula. O líder que me treinou na célula. O líder que me direcionava como ministrar, como falar de Jesus para outras pessoas. O Igor foi o cara... a gente estava começando a célula. E aí o Igor falou, ó, só tem eu e você. Nós precisamos evangelizar. E eu falava, poxa Igor, mas como é que a gente vai fazer isso? Ele falou, já sei. Como a gente trabalhava como jovem aprendiz, tinha um dia da capacitação que eu pegava o mesmo ônibus que o Igor. Aí ele falou, ó, a gente vai pegar um ônibus no Village, porque é o ônibus mais populoso aqui do conjunto. E aí lá eu vou te ensinar a evangelizar. Aí quando estou prestes a subir no ônibus, eu perguntei, como é que a gente faz? Ele falou, é o seguinte, você dá boa tarde e depois você fala. O ônibus estava tão cheio, minha gente, que não dava mal para entrar. Eu passei na catraca, sabe? Empurrando a catraca. Sempre fica uma pessoa mais cheinha do lado de dentro da catraca, a gente passa a catraca aqui na costela dela, né? E eu consegui adentrar nesse ônibus. E aí foi a primeira vez que eu evangelizei. E Deus vinha marcando a minha vida por meio de outras vidas que vinham intercedendo por mim. Pode passar. A intercessão é a ação invisível naquilo que é visível. Aqui representa um momento que foi muito marcante na minha vida, que eu recebi uma unção dos meus líderes, junto com a minha esposa, que antes era minha namorada, e nós estávamos determinando nesse evento que nós fazíamos um compromisso com Deus, um compromisso que a nossa vida seria um instrumento na casa de Deus. E o que eu quero dizer para vocês é que quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos um encontro com Deus, nesse momento nós somos feitos filhos de Deus. Por meio do sacrifício de Jesus, nós recebemos um lugar de filho. A partir desse momento, Deus ele marca a sua vida, Ele marca a nossa vida. E segundo a forma como que você responde ao chamado de Deus para a sua vida, Ele vai te direcionando para o propósito que Ele tem escrito para você. Mas provavelmente, você que está aqui, que aceitou Jesus, você que está aqui, que está começando a sua caminhada com Deus, que está ouvindo essa palavra, você deve pensar, poxa vida, mas eu sou uma pessoa que precisa mudar tantas coisas, existem tantas áreas em mim que eu preciso melhorar, existem tantas áreas em mim que eu preciso de ajuda, existem tantas áreas em mim que precisam ser corrigidas, e eu acho que eu não posso, e eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não consigo falar de Jesus para outra pessoa, para os meus amigos, porque eles podem me julgar, eles sabem quem eu sou, eles sabem como é que eu me comporto, as coisas que eu falo, o que eu ouço, o que eu assisto, e eles podem falar, quem ele pensa que é, achou que foi para a igreja agora e é santo. Geralmente esses são os questionamentos que vêm, quando as pessoas se questionam poxa, agora você acha que é santo e quer falar de Deus para mim? Mas o que eu quero te falar é o que está descrito sobre esse versículo aqui de Romanos, que na verdade quando você tem encontro com Deus, quando o Senhor marca a sua vida, Ele te chama para você ser uma pessoa que reflita a glória dEle, que reflita tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida, porque assim como você foi restaurado, Deus quer restaurar pessoas por meio da sua vida, mas que Ele entende que eu e você, nós somos pessoas em construção, e Ele compreendendo isso, Ele nos dá, por meio da sua graça e misericórdia, o seu Espírito Santo, que é o que fala aqui em Romanos 8, do 26 e 27, ele fala, assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Ou seja, o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, quando nós não sabemos como orar, o Espírito de Deus, Ele está disponível para interceder por meio de você. No versículo 27 ele fala, e Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus, amém? Ou seja, meu querido, ou seja, The of the King, meu amado, Deus, quando Ele marca um encontro com você, Ele envia o seu Espírito Santo.
A partir do momento que nós aceitamos Jesus, Deus envia sobre nós o seu Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito é liberado sobre as nossas vidas, para que tenhamos testemunho. Quando você aceita Jesus, Ele te marca. Geralmente quando nós aceitamos Jesus, nós queremos falar para outras pessoas do que Jesus nos curou, de como Ele nos libertou, do que é que Ele fez. Ou simplesmente quando vemos uma outra pessoa, e fulano, sabe aquela pessoa que estudava conosco, sabe aquele camarada, ele aceitou Jesus, e tu não sabe, ele estava pedindo uma oração, e essa porta foi aberta na vida dele, ele foi curado, ele teve a vida dele restaurada. É o poder do sangue de Jesus. Anteriormente, nós temos até dúvida se de fato Deus nos chamou, se nós temos um chamado para Deus, se nós devemos liderar, devemos fazer parte de uma célula, fazer parte de um discipulado. Poxa, será que eu devo ir? Quantos já ouviram essa palavra, essa frase? Será que eu devo ir para o revisão? Eu não me sinto preparado. Levanta só quem já ouviu. Eu ainda não me sinto preparado. Cadê? Deixa eu ver. Por que as pessoas pensam dessa forma? Porque naturalmente a gente aprendeu que nós só podemos realizar as coisas segundo o preparo, né? A gente começa a estudar, a gente se prepara para o mercado profissional, é assim que a gente faz, de fato é. Só que a caminhada com Deus ele não procura pessoas preparadas, Ele prepara aqueles que Ele escolheu. Quando Deus me chama, quando Deus te chama, Ele sabe quem eu sou e quem você é, e Ele sabe exatamente os meus e os seus pecados. Só que Ele te convida para uma vida com Ele, para que por meio dessa comunhão com Ele, você venha a ser transformado. E conforme você vai se permitindo ser um instrumento do Senhor, você passa a se conectar com a vontade de Deus. Só que uma coisa que você precisa entender é que o chamado de Deus para a sua vida não é apenas uma direção e você vai seguir só. É por isso que você tem um líder, é por isso que tem uma pessoa que se preocupa com você e te convida para vir aos cultos, aos arenas. Quem aqui é convidado por alguém? Quem aqui é acompanhado por uma pessoa? Levanta a mão só aqui para eu ver rapidinho, levanta a mão. Quem aqui tem um líder? Quem aqui é acompanhado? Alguém que te direciona, que te dá conselhos? Essa pessoa, ela é um instrumento de intercessão de Deus na sua vida. É uma pessoa que ora por você. É uma pessoa que profetiza sobre a sua vida, declara o reino de Deus. Você que está aqui, que foi convidado para ir para a revisão de vidas, saiba, a pessoa que te chama para a revisão de vidas, ela tem orado por você. Você tem buscado em Deus um crescimento espiritual, essa pessoa está orando pela sua vida. Porque assim como ela foi marcada pelo Senhor, ela também quer que você seja marcado. Ela também quer que você inicie esse projeto. Porque quando nós vivemos com Deus, quando nós vivemos a nossa vida para o reino de Deus, a intercessão é a ação invisível naquilo que é visível. Aqui eu trouxe a foto, a única foto que eu consegui recuperar da F5. Aqui eu tenho uma foto com os meus primeiros discípulos, um evento que a gente foi, que esse aí eu não sei se foi em João Pessoa, acho que esse aí foi em João Pessoa, que foi aberta, que eu fui ungido como líder. E porque, todo mundo está estranhando, esse é o Robson, esse com capacete, é o Robson, não é peruca não, ele queria ser nazireu, nem as unhas, não, brincadeira, o amor é algo, brincadeira, Lara, brincadeira. O que é que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro, nos primeiros slides que eu trouxe, as pessoas que estavam comigo, elas intercederam pela minha vida, elas me levaram para uma célula, que eu só fui porque falaram, esse evento chamaram célula, que foi F5, que eu ministrei, Fábio, e ele foi o meu segundo de soneca, para quem não conhece, hoje ele toca guitarra na igreja, cadê ele? Tem que vir pro claro, ninguém vai ver, alguém põe uma lanterna ali perto dele, aqui, vem cá rapidinho, pregador, não profeta, sou profeta. A Gleice não está aqui. Não,
acho que a primeira pessoa que foi disciplinada por um líder de célula, sem ser líder direto, foi eu. Eu fui disciplinado pelo Igor, porque em umas celebrações com esses meus discípulos, tinha uma modinha de tirar foto assim, a gente subiu no negócio alto. Eu, como líder, eu peguei esses meninos e disse: galera, vocês vão correr e todo mundo vai assim. E eu publiquei no Instagram. Aí quando eu voltei, eu digo: eu quero conversar contigo. Você vai ficar uns dias sem ministrar na célula. Aí eu falei: meu Deus. Eu ainda fiquei: que besteira, velho. Que besteira desse cara. Deus chama os loucos para, como diz lá. Gente, eu era esse tipo de pessoa, assim, bem complicado. Mas eles oraram pela minha vida, eles intercederam pela minha vida. O que eu quero dizer para vocês é que, por meio da intercessão deles, por meio da oração deles, eu tive um encontro com Deus. Eu fui para o Revisão de Vidas, eu fui batizado. Eles foram referência naquilo que eu precisava aprender sobre célula, sobre discipulado. E a maioria das coisas que eu aprendi foi com o que eles me ensinaram. Para te explicar que você, na sua vida, precisa ter pessoas ao seu lado que vão te impulsionar. E não importa hoje o quanto que você se sinta, sei lá, inferior a alguma coisa, ou sinta medo de alguma coisa. Porque antes de eu ir para o Revisão de Vidas, eu me achava a pessoa mais pecadora. Porque a pessoa que me levou para a Revisão de Vidas, o meu primeiro líder, eu já fazia bullying com ele há muito tempo, ele estudava comigo. Eu já mexia com as outras pessoas que eram crente há muito tempo. E essas pessoas oraram por mim, mesmo eu sendo essa pessoa. Eu quero que vocês fiquem aqui. Eu queria chamar o Fábio aqui, queria chamar o Soneca, o Anderson, o Robson, não estou vendo todo mundo. Sejam sinceros, vocês preferem o Robson com esse cabelo ou com esse daqui? Quem prefere com esse daqui, dá um gritão, dá um gritão, dá um gritão. Para quem não sabe, o Robson, quando aceitou Jesus, foi um evento tão marcante que ele andava com uma cruz desse tamanho, uma de ferro. E eu pedi para ele tirar nesse evento, porque seria muito escândalo. Virem para lá para as pessoas verem vocês. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Esse rapaz aqui, ele foi o meu primeiro discípulo. Eu levei ele para a Revisão de Vidas. Mas quando eu levei ele para a Revisão de Vidas, eu estava inseguro se eu deveria liderar. Mas a pessoa que era meu líder, ele falou assim: olha, eu vejo que você tem habilidades na forma como que você fala, você se comunica bem. E você é influente no colégio e tal. Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não devo liderar ele. Você tem que levar ele para a Revisão de Vidas. Só que eu não queria para a Revisão de Vidas. Eu falei exatamente aquilo que eu li para vocês. Eu falei: mas eu preciso mudar tanta coisa. Eu sou um filho muito complicado com os meus pais. Eu ainda peco. Eu não sei falar direito. Às vezes eu sou uma pessoa explosiva e tal. Aí ele falou: mas não é sobre você estar pronto. Você concorda que ele precisa ir para o mesmo evento que você foi? E aí ele me passou essa missão. Aí eu levei esse cara para a Revisão de Vidas. Uma longa história. Ele depois foi por outros caminhos, mas vocês... E aqui, esse foi o cara que, na primeira célula que eu ministrei, eu ganhei ele para Jesus e consolidei ele do zero. E aí eu aprendi praticamente tudo que está ligado a consolidar por meio dele. Porque ele foi praticamente a pessoa que eu, do zero, consolidei, levei para a Revisão de Vidas e assim foi. Depois dele veio o Ismael, que também não está aqui hoje. Acho que não está, né? Não está aqui, né? Ismael está aí, está por aí. O Robson veio antes do Anderson ou antes veio o Robson? O Robson foi o primeiro. E aí, para quem não sabe, o Robson, ele estudava comigo desde muito pequeno. E eu chamava o Robson para a igreja desde quando eu entrei na igreja, praticamente. E ele não queria vir, a gente até chegou a ficar brigado, porque ele falou que se eu chamasse ele de novo, ele ia me mandar para outros lugares. E aí teve um momento da vida dele que ele passou difícil, que uma pessoa que não estava na igreja pediu para eu falar com ele. Foi o Neto. Vem cá, Neto, rapidinho.
José Neto aí. Esse rapaz pequeno, para quem não sabe, ele foi uma das primeiras pessoas que me apresentou Jesus. Como assim? Quando eu estava no colégio, ele fazia parte da igreja dos pais. Sabe aquele cara que sai para a igreja por conta dos pais? Não, Neto. Mas enfim, ele me chamava para ir para a igreja dele. Eu fui para um tal de um acampar dentro lá. E acampar dentro foi. E aí nesse acampar dentro passaram um vídeo de Jesus voltando. Eu fiquei com muito medo. Sabe aquele vídeo que mostra o povo só? Uma pessoa acorda, começa a gritar, tá só a roupa do povo em casa. Foi por meio desse vídeo que eu falei, meu Deus, eu preciso mudar a minha vida. Esse cara meio que tentou iniciar uma consolidação comigo. E aí não deu muito certo. E aí ele lembrou do Robson. Ele falou, o Robson está passando por um problema, fala com ele. Eu falei com o Robson, levei o Robson para revisão de vidas. Robson foi revisão de vidas. Depois veio o Antes, que o Antes também é um cara muito influente. Ele veio com vários amigos. Eu fazia célula na praça, em frente ao antigo Del Lanches. E fazendo célula lá, ele chegava na célula, participava, até que ele chegou de vez e chegou na célula e permaneceu na célula. Depois de muito tempo, esse rapaz retornou. Esse daqui, eu fazia vários convites para ele. Quem aqui tem um amigo que você quer ver ele sendo mais cheio de Deus? Quem aqui? Eu acho que você tem. Mas esse amigo, ele também é da igreja. Só que volta e meia você fica, pô, será que ele é da igreja mesmo? Será que ele está firme mesmo? Será que ele está vivendo algo de Deus? Veja só, o que eu quero falar para você é que não é que a pessoa ela não conhece a Deus, mas será que ela não pode viver algo mais sobrenatural na presença de Deus? Eu sempre tinha dúvida, porque eu chamava o Neto, ele sempre, estou na igreja. Estou na igreja, eu ficava assim, poxa, meu Deus, mas eu sinto que Deus tem algo novo para ele. E nenhum evento aqui, nenhuma ministração, que foi eu ministrando mesmo, foi uma ministração também de orar, marcar a vida de uma pessoa. Foi uma palavra, tipo, foi outbox, eu acho, foi uma coisa outbox, série outbox. E eu falei, eu vou orar por ele. E aí quando eu chamei as pessoas para orar por uma pessoa, cada um veio, Deus colocou ele na mente, eu comecei a orar. Eu não sabia como é que ele estava, se ele estava na igreja ou não. Mas comecei a orar pela vida dele, depois eu fui falar com ele. Depois de muito tempo, porque eu fiquei com dúvida, pô, será que não é emocional? Será que não é coisa da minha cabeça? Já pode colocar no outro tempo aí, que é da oração, viu? Que eu já estou nesse time aí já. Uma coisa só. E aí, cara, eu até posterguei isso, viu? Era por falar com ele, aí ele mesmo, aí eu falei com ele, não respondia, ele me respondeu, eu não respondia a ele, aí ficava assim, sabe? Você fala com a pessoa, ela demora. Aí depois você demora. Aí ele falou, bicho, fale, você tem alguma coisa de Deus para falar comigo, né? Aí eu estava trabalhando, né? Numa empresa de maquininha. E aí, como a gente tem um horário muito flexível, no meio do trabalho, eu fui visitá-lo. Aí eu fui visitá-lo e... Eita, foi não, né? Não estava mais nessa não, né? Eita, meu Deus. Tá. Tava ou não tava? Não sei. Tava lá. E aí eu fui lá e quando eu comecei a falar com ele, diz ele, que eu falei tudo que Deus tinha falado com ele durante a semana. Uma irmã tinha chegado e falado, uma pessoa vai falar de Deus para você. A irmã chegou e The King. E foi eu. E é interessante. Foi isso. Mas por que eu trouxe todos eles aqui? E eu quero que você entenda, ó. Eu falei para vocês que a forma como é que eu cheguei, essas pessoas, elas chegaram ao longo da trajetória. Esses discípulos aqui, eles chegaram ao longo da trajetória. E no tratamento e desenvolvimento de cada um deles, eu também estava sendo desenvolvido. Eu acabei de falar para vocês que eu fui corrigido por uma coisa tão simples, né? Hoje em dia vocês estavam, eu vou sair daquela igreja, ó, o líder fez. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não comecei a liderar perfeito. Eu só entendi uma coisa: eu preciso reproduzir o que essas pessoas fizeram por mim. E quando eu comecei a liderar, eu mostrei a foto da célula lá no início, sem ser a capa. Eu mostrei, em 2014, eu tinha 16 anos, 16 e um mês, que eu sou de junho. Eu tinha 16 anos aí.
Deus estava marcando a minha vida aqui. E esse nunca foi o interesse de liderar. Mas eu só estava disponível para o que Deus tinha para a minha vida. E eu comecei a reproduzir o que essas pessoas fizeram na minha vida. E mesmo não sendo perfeito, eu comecei a discipular essas pessoas que estão aqui. O que eu digo para vocês é que com 16 anos, eu não imaginava que eu ia discipular esse rapaz e que ele hoje ia formar uma família. Cadê? Raíssa, vem com o teu filho aí para cá. Chama ela aí. Vem com o teu filho para isso. Vem a Juliana também. A Juliana. Pode vir, Lariana. Fica aqui na frente desse rapaz. Do teu neguinho. Olha aí, ó. Ia comer? Segura um pouquinho aí, viu, Levi? Vem cá, Juliana. Estou chamando os casados para explicar. Tá. Ó. Quando eu tinha 16 anos, 17 anos, quando eu estava consolidando, eu não imaginava que o poder da oração e da intercessão ia projetar uma família. Esse cara daqui, lá em cima da Marília, pera aí, The Kings, calma, não é falsa profecia, tá? No banquinho, isso. Foi o cara que falou, você precisa liderar. Mas ele também não imaginava, ele só tinha fé, ele só intercedia. Quando esse rapaz chegou, a gente também não imaginava que ele ia constituir família. Esse daqui, se tem alguém aqui que tem dúvida que Deus existe, meu querido, olhe para ele. Então, também, e eu vou dizer um negócio para você. Eu não ia falar isso, mas Deus tocou no meu coração. E eu sei que tem alguns líderes aqui que Deus está falando porque já teve célula e você fechou a célula. Porque, sei lá, você está num momento diferente da sua vida, não sei. Vou te falar um negócio. Quando esse cara que eu ganhei a primeira pessoa para Jesus, ele era muito amigo meu. Não dava muito certo a liderança naquele período, porque a gente era muito, muito amigo. Muito amigo, muito mesmo. Mas quando ele saiu, foi uma dor muito forte para mim, que só confirmava as minhas inseguranças sobre o que eu não deveria ser. Certo? E quando ele voltou recentemente para a igreja, me marcou muito, porque cada um deles marcaram um crescimento naquilo que Deus ia fazer na minha vida. E uma confirmação, mas que mesmo tendo todos eles aqui, muitas vezes eu duvidei sobre se eu deveria ser líder. Vocês estão hoje conosco aqui recebendo essa palavra. Hoje eu estou aqui com vocês, líder de arena, junto com o Amaro e Esté e com a Taislane. Mas até mais ou menos um ano atrás eu duvidava sobre isso. Eu duvidava sobre essas questões, eu não queria nada disso. Eu tinha muita insegurança. Que para falar para você que é normal a insegurança, que é normal o medo, que é normal você receber uma palavra como essa e você ser um líder que já fez de tudo. E eu entendo o que é sentir fazer de tudo e você achar que não é para você ser líder de célula. Mas o que eu quero dizer para vocês é que de todas as coisas que Deus tem feito na minha vida, ver a constituição de uma família aqui, um novo casamento, uma nova constituição de uma família, que aqui dentro também tem uma pequena Robicinha. O que Deus fez na vida de cada um deles foi o que a gente leu no início sobre o Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós. O que eu quero dizer para você que está aqui, que está frustrado com o seu ministério, você que está aqui, chegou pela primeira vez e fala, oxe, nada a ver essa palavra para mim. Te falar que se tu entregar a tua vida no altar, Deus ele marca a tua vida, porque eu não imaginava nada disso. Nem sequer eu queria nada disso, nesse momento aqui. Quando eu aceitei Jesus, que a galera me chamou aqui numa rodinha,
Eu falei, ó, eu estou vindo para a célula, mas eu não vou para a igreja não, viu, que eu sou católico. E a minha mãe, se a minha mãe souber que eu estou nessa célula, eu não venho mais. Eu falei mais ou menos essas coisas, para você entender o nível de pessoa que eu era, de não querer entrar na igreja. Para te falar que o fato de Deus marcar a minha vida e permitir com que a intercessão de outras pessoas fosse me direcionando, ouvir outras pessoas, essas coisas aconteceram. E eu trouxe alguns aqui, porque não dá para trazer todos. Vocês podem se sentar lá. Uma salva de palmas a Deus pela vida deles. Volta lá para o, acho que é o último slide que tem a foto da... Então, o nome Metanoia, ela não é por acaso. O nome Metanoia da equipe hoje é porque naquela célula de 2014 foi a célula que Deus marcou a minha vida. E que nem eu nem sabia o que Deus estava fazendo na minha vida, porque eu só estava acompanhando pessoas que eram meus amigos. E aqueles 2 ou 3 discípulos se tornaram esses aqui, ó. E ainda está faltando gente. Esses discípulos aqui. Feche os seus olhos no seu lugar. Abaixa a sua cabeça. Aos 16 anos eu não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. Porque eu era aprisionado na pornografia. Eu era aprisionado numa vida promíscua. Eu era uma pessoa extremamente explosiva, sempre briguenta. Mas a partir do momento que algumas pessoas começaram a orar pela minha vida, a interceder por mim, tudo isso foi transformado. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, mas conforme eu também comecei a interceder por outras pessoas, eu vi ali as minhas feridas sendo curadas. Eu vi ali sendo restaurado por Deus. E quando eu orava por uma pessoa que estava vivendo um desafio talvez tão pior quanto o meu, aquilo me dava mais força. Orar por outra pessoa que estava vivendo algo mais desafiador, ver aquela pessoa sendo curada ou transformada, só ia aumentando a minha fé. Deus te chamou aqui nessa noite, não foi por acaso. Nós tivemos vários exemplos aqui. Pessoas que vieram, foram transformadas por Deus. Pessoas que chegaram, se afastaram e depois retornaram. E que Deus também está transformando